E o baixista e vocalista do Kiss, mais uma vez, foi notícia na última semana por causa do último disco do Kiss? Não! Por causa da última coletânea do Kiss? Não! Por causa do último livro que ele lançou para falar sobre finanças e sucesso? Não! Por falar besteira. Juro para vocês que eu gostaria muito de fazer um vídeo em que eu pudesse apenas falar bem do Gene Simmons. Sim, porque o Gene é um dos meus ídolos de infância. Ele é o cara responsável pela banda que me apresentou o rock de uma maneira geral. O Gene é o cara da banda que fez com que os meus olhos, ou melhor, que os meus ouvidos abrissem para tudo que havia no rock. Depois do Kiss, o Black Sabbath, depois do Black Sabbath, Led Zeppelin, e depois a música erudita, e enfim, Pierrot foi formado musicalmente e até hoje é influenciado por tudo que toca no planeta. Lógico, por isso eu sou extremamente grato a Gene Simmons. Só que o cara não para de falar bobagem uma após a outra. A banda dele, eu tenho tanto respeito pelo Kiss, eu prefiro não falar nada sobre o que eu penso da carreira do Kiss, porque eu tenho enormes senões com relação a como a banda se conduziu, sei lá, nos últimos 20 anos. Mas não é sobre a música do Kiss, infelizmente, não é sobre a videografia do Kiss, que é muito legal, que a gente vai falar aqui, mas é pelas bobagens que o Gene profere. Sabe por quê? Porque o Gene é o cara que acha que sabe sobre tudo, então ele opina sobre tudo. Quem imagina que sabe sobre tudo, que tem domínio sobre qualquer assunto, sempre acha que tem alguma coisa a dizer. E o Gene é esse cara. O cara passou a ser notícia na semana passada, foi notícia semana passada, porque ele entrou numa de patentear os famosos chifrinhos. Sim, os chifrinhos pela qual são conhecidos aquelas pessoas que curtem heavy metal ou que curtem rock de uma maneira geral. Ele quis patentear, e para você que não está familiarizado com essa palavra patentear, isso quer dizer o seguinte: ele está indo a um órgão nos Estados Unidos para tentar ser o dono, o cara que criou, que inventou que essa seria uma maneira que os metaleiros e que os roqueiros iriam se comunicar e interagir nas apresentações ou identificarem-se na tribo como metaleiros. Ele quer se colocar como o pai da criança. Obviamente que essa história é extremamente controversa, porque muita gente, para não dizer 3 apenas, mas muita gente já se disse o autor dos famosos chifrinhos. Vamos voltar um pouquinho na história. Dizem que John Lennon já usava isso aqui. John Lennon já usava, existem imagens e fotografias na qual John Lennon já aparece fazendo o sinal. O Dio, por sua vez, o grande Dio, um dos maiores vocalistas de heavy metal de todos os tempos, também já utilizava. Há quem diga, e ele mesmo disse, ou existem registros que apontam que o Dio tenha sido o autor dos chifrinhos, o cara que inventou lá. E o Gene disse que, inspirado no Homem-Aranha, que usa lá as mãos para poder jogar a sua teia, seja para onde for, diz que é o verdadeiro autor. Teria se inspirado nos quadrinhos para fazer o chifrinho, e desse tempo em diante as pessoas passaram a identificar os chifrinhos, né, do diabo, do demônio, seja do que for, como aquelas pessoas que curtem heavy metal. É uma pena, sabe por quê? Porque a gente podia estar falando sobre música, a gente podia estar falando de um projeto inusitado, de uma turnê comemorativa, sei lá, uma turnê do The Elder, que é um disco que eu amo. Já pensou o Kiss tocando The Elder inteiro, tocando uma segunda parte do show só com lados B? Seria sensacional. Ou o Kiss poderia estar apresentando a continuação da sua videografia, né? Que aqueles box que o Kiss lançou, chamado Kissology. Sei lá, deve ter uma parte ainda muito grande já filmada, com declarações de outros músicos e tal. Gene Simmons, por favor,
eu quero te pedir uma coisa: se você está vendo esse vídeo aqui no vlog do Diário do Perro, atenha-se àquilo que você um dia soube fazer. Música. Você é um baita de um vocalista, para mim um dos melhores. Quando a gente fala de heavy metal, é difícil apontar alguém que não diga que o Gene seja um grande vocalista, um cara com um DNA absolutamente peculiar, com uma identidade no vocal. Mas, meu amigo, não abre a boca para falar besteira. Você já tá, sei lá, com mais de 65 anos, já era para ser muito mais sábio do que aparenta. Você pensa que acabou? Se você entrar lá no Whiplash, você vai ver uma postagem de algum autor lá do Whiplash. Se você quiser, você pode até pesquisar os meus textos lá no Whiplash. Tem aqui também debaixo do vídeo tudo aquilo que eu já escrevi para o Whiplash. Você vai ver que o Gene fala sobre a imigração. Ele vai contestar a posição do Papa Francisco a respeito da imigração, da política de refugiados, com muitos temores, né, de abrir a porta para refugiados, e ao mesmo tempo está abrindo uma grande porta para o mundo islâmico / terrorista. Sendo dessa forma, o Gene, que é a pessoa mais suspeita para falar sobre política de refugiados, e vai e faz mais uma pataquada querendo contestar o Papa a respeito dos muros que as nações têm construído para receber pessoas que são vítimas de políticas ditadoras, como acontece lá na Síria, com Bashar al-Assad. E o Gene vai se intrometer nesse assunto. Ora bolas, ele deveria ser uma das últimas pessoas que deveria ser a favor da política de imigração, dada todas as devidas proporções, porque afinal de contas ele é um israelense nativo e que teve a oportunidade de criar o seu sonho americano dentro de território estadunidense. Logo, ele não poderia se manifestar a respeito dessa ideia senão de uma maneira, dizendo que sim, deveria haver oportunidade para que pessoas que são oprimidas em algumas nações reconstruíssem as suas vidas fora deles. Afinal de contas, a sua mãe foi perseguida no período do nazismo por Hitler. Logo, então, ele deveria ter um olhar muito mais misericordioso a respeito de refugiados, de oportunidades e de sonhar. Para terminar esse vídeo, eu vou contar uma pequena história. Eu não sei se vocês sabem, mas ali pela década de 70, 76, 77, desculpa não precisar o ano, o Kiss resolveu tomar uma atitude, ou melhor, os empresários da banda fizeram uma sugestão. O clima estava péssimo, os caras já não conseguiam olhar um para a cara do outro por conta dos problemas particulares que cada um tinha. Um era o ego, o outro eram os vícios, as loucuras das estradas, etc, etc. E os empresários viraram e falaram assim: por que vocês não fazem algo que jamais foi feito na história da música? A banda não acaba, mas cada um vai gravar o seu disco solo. E foi isso que aconteceu. Os caras, cada um entrou em estúdio e pela Casa Branca, a gravadora da época, gravou o seu disco solo. E a última faixa do álbum do Gene se chama When We Wish Upon a Star. E ele cantou essa música com lágrimas nos olhos, porque ao cantar a música, ao gravar essa singela canção, se lembrou de quando chegou com sua mãe nos Estados Unidos e teve, enfim, a oportunidade de reconstruir uma vida que estava com uma previsão nada otimista naquela época. Gene, então, antes de você emitir algum tipo de opinião, lembre-se de quando você cantou When We Wish Upon a Star dentro do estúdio. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo pro meu pai, pra minha mãe e também pra você. Tchau.